Alguém te humilha na frente de várias pessoas. Uma alfinetada na tua cara, dita em voz alta, na hora certa. E o pessoal ri de você. Você tem uns 3 segundos antes daquilo virar assunto da mesa. E a maioria das pessoas escolhe entre duas coisas, nesses 3 segundos. Revidar ou engolir. Eu vou te falar porque as duas perdem. Tem uma terceira saída. Ela é velha e o motivo dela funcionar só foi medido em laboratório mais de 2000 anos depois. Vamos começar em Roma. Século I a.C., Catão, o jovem senador romano. Aquele tipo de sujeito duro, incorruptível, provavelmente insuportável de conviver. Ele está no tribunal, defendendo uma causa, falando em pé na frente de todo mundo. Aí um cara chamado Lentulo, e Sêneca descreve ele como brigão e sem nenhum controle. Chega perto, junta cuspe na boca e cospe na testa de Catão. Na testa, com o tribunal inteiro olhando. Para aí um segundo, porque esse cenário é perfeito para isso que a gente está falando hoje. É público, é físico e é gratuito. E não tem defesa possível. Não dá para argumentar um cuspe na cara. Catão limpa a testa com a mão e fala em voz alta. Eu vou jurar para todo mundo, Lentulo, que estão enganados, os que dizem que você não tem boca. E aqui tem uma piada em latim que se perde um pouco na tradução. A palavra é os, quer dizer boca, mas a expressão ter os também queria dizer ter cara de pau, ter atrevimento. Então ele falou duas coisas de uma vez. Falou, olha, o cara tem boca sim, acabou de provar. Mas também ele falou, esse aí tem cara de pau que não se acaba mais. Uma frase, 2 sentidos, e nenhum deles é um contra-ataque. Sêneca conta isso no livro 3 do Sobre a Ira, capítulo 38. E olha, é a história romana contada por romano, quase sempre melhorada com o tempo. Nenhum de nós responde tão bem assim, com cuspe escorrendo na cara. Mas o que interessa aqui não é se a frase saiu exatamente assim, é a estrutura do que ele fez. Fica aqui comigo. Ele não devolveu a agressão. Ele não fingiu que não aconteceu. Ele fez uma terceira coisa. Ele pegou o momento e deu um dono para aquele momento. Agora, por que isso funciona? Porque é fácil ouvir esse caso e achar que a resposta é seja espirituoso. Não é. A resposta certa apareceu numa universidade holandesa em 2017. Uma universidade lá de Amsterdã. Um grupo de pesquisadores montaram um experimento com 115 pessoas. Todo mundo lia o mesmo cenário. Você está no grupo, alguém te insulta em público, só que eles mudavam 2 coisas. A primeira coisa, a plateia ria depois do insulto, ou não ria. A segunda, depois que acabava, alguém do grupo vinha te dar apoio, ou ninguém vinha. Resultado disso, quando a plateia ria, a humilhação relatada subia. E o apoio depois, o amigo que chega e fala, cara, ele foi um babaca, esquece, deu 0, nenhum efeito mensurável. Deixa eu te explicar isso melhor, porque é meio brutal. O consolo depois não conserta nada. O que decidiu tudo foi o que aconteceu nos segundos ali. E tem um dado que fecha isso bem forte. Em 2014, 2 pesquisadores botaram gente para ler cenários com eletrodutos na cabeça, medindo a atividade cerebral. Cenários de humilhação, de raiva, de alegria. A resposta do cérebro, a humilhação, veio mais forte que das outras 2. Mais forte que a raiva, por exemplo. Junta as 2 coisas e você entende o problema. A humilhação pública é uma das coisas mais intensas que o cérebro humano pode processar. E ela acontece exatamente no momento que você precisa estar mais frio. É por isso que quase todo mundo erra. Não é falta de inteligência. É que a resposta te pega no pico da adrenalina. Então vamos ao mecanismo, porque é aqui que a coisa fica útil para você. Vamos entender como resolver isso. O insulto público não é sobre você, é uma jogada de status feita na frente de testemunhas. O cara não está tentando te informar de nada, ele está tentando subir usando você de degrau. E a plateia é a moeda. Sem plateia, aquilo ali nem teria sido dito. E a plateia presta atenção no que ela faz. Ela não está julgando o conteúdo da ofensa. Ninguém na mesa vai para casa pensando na piada que era factualmente correta. A mesa está julgando quem perdeu a compostura. Por isso, revidar perde. Quando você revida, você aceita o golpe. Aí sobe. Ele responde, você responde de novo. Agora tem uma cena. A cena tem uma propriedade cruel. Ela paga quem começou. Uma semana depois, ninguém lembra quem atirou primeiro.
Lembra, aqueles dois se estranharam. Você foi rebaixado de vítima para participante. Fora que, como a gente viu na pesquisa, você está formulando uma resposta no auge da emoção mais intensa que existe para o ser humano. A frase dali quase nunca vai sair boa. E engolir também perde, mas por outro motivo. Engolir não devolve a plateia. O insulto ficou no ar. Ninguém tirou de lá. As pessoas riram. E o silêncio no meio de uma risada tem cara de concordância, mesmo quando não é. A terceira saída é essa. Você não ganha discussão nem deixa passar. Você tira o combustível daquilo ali. E o combustível tem nome. É o riso da plateia. Foi isso que o estudo em Amsterdã isolou. Não é a frase do cara que humilha. É a frase somada à risada. Então tudo que você fizer nos 3 segundos tem um único objetivo. Fazer aquilo não render. E qual é a parte prática disso? Para você usar hoje, amanhã, daqui para frente. No primeiro segundo, você não fala nada. Respira uma vez. A vontade de abrir a boca no primeiro segundo não é você, é a adrenalina do seu corpo. E ela tem um péssimo gosto. 1 segundo de silêncio, já aparece o controle de fora para dentro. Agora, 3 ferramentas. 2 delas vêm de um psicólogo americano, chamado Manuel Smith, professor de uma universidade dos Estados Unidos, que escreveu em 1960 um livro sobre treino de assertividade. Ferramenta número 1, a mais forte. Pergunta negativa. Em vez de se defender, você pede detalhe, frio, sem ironia na voz, tipo, como assim? Explica melhor. E aí você cala a boca e espera. O que acontece? O cara que te insultou tem que repetir a piada. E a piada repetida a sangue frio morre. A graça dependia da surpresa e do ritmo. Na segunda vez, com a mesa em silêncio, esperando ele explicar, sobra só o conteúdo, que geralmente é mesquinharia. Todo mundo entende ali o que ele estava querendo. Você não atacou ninguém, você só removeu a risada, que é exatamente o ingrediente que o experimento identificou. Segunda ferramenta, neblina. Você concorda com parte verdadeira e não concede nada. Tipo, talvez você tenha razão nisso. Sem sarcasmo. O cara veio buscar reação e volta com a mão vazia. E a mesa vê isso. Ferramenta número 3. E é essa que quase ninguém faz. Encerra e muda de assunto você mesmo. Fala em sua linha e não espera a resposta dele. Volta para o assunto que a mesa estava tratando antes. Quem decide sobre o que a mesa vai falar nos próximos 30 segundos é quem manda ali. E não precisa de permissão de ninguém para você fazer isso. É só continuar falando. Tem uma quarta coisa, que não é nos 3 segundos. Se a pessoa é alguém que você vai continuar vendo, alguém da família, um colega, um chefe, a conversa de verdade acontece depois, em particular, sem plateia. Uma frase, aquilo que você falou na frente do pessoal não faz mais. Ponto. Sem discussão. Sem explicar o porquê. Em particular, isso funciona quase sempre, porque não tem público para ele se defender. Na frente dos outros, essa mesma frase vira o segundo round, então tem que ser em particular. E uma última coisa que ajuda a dimensionar. Em 2000, 3 pesquisadores fizeram um experimento e botaram estudantes para entrar numa sala usando uma camiseta constrangedora e perguntaram quantas pessoas ali tinham reparado. Você acha que quantas pessoas tinham reparado? 100% das pessoas repararam? 50%? Não, o número foi 23% das pessoas repararam. Nem metade. A gente superestima quanto os outros estão olhando pra gente. Isso vale pro constrangimento também, mas não vale pra briga. Camiseta feia ninguém repara. Barraco, todo mundo repara e lembra. É mais um motivo para não fazer o evento crescer. Você não precisa ganhar essa. Você precisa não perder ela. É uma coisa bem mais fácil. E outra, o cara que precisa te diminuir na frente dos outros já está dizendo muita coisa sobre ele. Uma pergunta aqui para vocês. Qual foi a melhor resposta que você já deu ou que você já ouviu alguém dizer numa situação dessa? Conta aqui embaixo. O meu muito obrigado e até a próxima.